Bom dia para aqueles que estão chegando. Bom dia, professora Raquel, professora Karina. Bom dia. Bom dia, Monalise. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal vai chegando e a gente dá início à live por volta daqui a um minutinho. Ó, o professor Guilherme já chegou. Bom dia, professor Guilherme. O professor Romualdo também já está aqui. Bom dia. Vamos aguardar uns 30 segundos e já damos início à live. O professor Marcos Catalã também já chegou. Bom dia. Bom dia, professor Nelson Rosenwald. João Alexandre também já chegou. Bom dia. Bom, já temos um quórum, 11:02. Podemos dar início. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rafaela Nogaroli. Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 34ª edição do IBERC Lives. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu queria dizer que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC, onde os nossos associados eles debatem em lives que são quinzenais aqui pelo Instagram sobre diversos temas bastante relevantes aí na área da responsabilidade civil. Bom, e hoje o IBERC Lives traz um convidado muito especial, uma grande referência em direito digital, o brilhante professor Guilherme Magalhães Martins, para conversarmos sobre responsabilidade civil na internet. Ainda no final da nossa live, nós faremos um sorteio da nova edição da sua obra Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo na Internet. Então, eu vou chamar o professor Guilherme aqui para nossa live. Deixa eu procurar ele aqui. Professora Flaviana também estou vendo que acabou de chegar. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Agora você deve estar, professor Guilherme, com alguma notificação para aceitar ali. Deixa eu ver. Ah, tá. Oi, professor Guilherme, bom Olá, dia. tudo bom, Rafaela? Bom dia a todos, amigos do IBERC. Que bom, que maravilha. Professor Guilherme, é uma grande honra tê-lo conosco na live de hoje. Eu agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui neste IBERC Lives, ainda mais falando sobre um tema que me é tão caro, um livro que é tão afetivo para mim, são tantos anos de pesquisa. Esse livro são não menos do que 23 anos de pesquisa. Desde 1998, quando eu ingressei no mercado, no mestrado em Direito Civil na Faculdade de Direito da UERJ. Desde então, ou seja, eu já tinha em mente esse tema da responsabilidade civil. Na época era muito difícil, até o acesso às obras estrangeiras era muito difícil, porque não existia a internet. Nós não podíamos nem pedir obras pela internet, Rafael. Sim. Nós tínhamos que ir a uma livraria, no Rio aqui tínhamos a livraria Leonardo da Vinci, fazíamos o pedido que demorava às vezes 6 meses para chegar. E só tínhamos pelas obras estrangeiras, praticamente. Foi uma O senhor dureza foi com escrever certeza. sobre isso no início. O senhor com certeza, além de um grande expoente, foi pioneiro no tratamento aí do tema. E eu queria aproveitar para aqueles que estão nos assistindo, de fazer uma breve apresentação aqui do professor Guilherme Magalhães Martins, antes da gente dar início ao debate.
Ele é associado e diretor institucional do IBERC, promotor de justiça da 5ª Promotoria do Consumidor no Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Direito Civil e bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorando em Direito Comercial pela USP. O professor Guilherme, ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor permanente no doutorado da Universidade Federal Fluminense, de diversas instituições. Ele leciona sobre direito civil, direito do consumidor, temas ligados ao direito da tecnologia da informação, aos novos direitos. Então, ele é autor dos livros Contratos Eletrônicos de Consumo, o Responsabilidade Civil por Acidentes de Consumo na Internet, coordena inúmeras obras coletivas sobre direito civil, direito consumidor, direito digital, até tem 2 aqui que eu estudo bastante, que é direito digital, direito privado e internet, que é essa aqui, um dos meus livros também de cabeceira, maravilhoso. E também tem esse aqui, né, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias, que é um livro, inclusive, do IBERC. Eu sou particularmente... e a tese, né, como o senhor comentou, de doutorado, deu origem a esse livro, né, maravilhoso, que já se encontra na 3ª edição, tem sido um grande sucesso, né, uma referência nacional no tema, e hoje terão oportunidade, quem está nos assistindo, de concorrer a um exemplar aí no sorteio que será realizado ao final da live. E eu sou particularmente uma grande admiradora do trabalho do professor Guilherme, já tive a oportunidade de ler todo esse livro dele, posso garantir a sua grande qualidade. E o professor Guilherme, nesse livro, ele perpassa pelos diversos temas ali de maior importância ao debate sobre responsabilidade civil e internet. E então, assim, a ideia da nossa live de hoje foi pensar nesse livro aqui 3 temas relevantes, né, tratados. Na verdade, se a gente fosse falar do livro do professor Guilherme, a gente ia precisar ir de umas 20 lives, né, fazer um curso sobre o livro. Mas nós selecionamos 3 assuntos que a gente achou que era interessante trazer para vocês, que é a questão da remoção de conteúdos da internet, responsabilidade civil dos provedores, direito ao esquecimento no mundo digital e, por fim, as práticas aí de geoblocking, geopricing. Então, professor Guilherme, sem mais delongas, para dar início à nossa conversa aí sobre o tema da nossa live, né, responsabilidade civil na internet, é o seguinte, muitas vezes, assim, em ambiente digital, a gente vê essa grande importância nas discussões sobre eventuais danos sofridos pelos usuários da internet, a questão da retirada de uma informação ofensiva, assim como a sua retificação, ou conforme o caso, a retratação mesmo por parte do responsável, e outras prestações aí de fazer ou não fazer. E no 3º capítulo ali do seu livro, professor Guilherme, o senhor trata com brilhantismo a questão ali do marco civil da internet e a remoção de conteúdos na internet. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da responsabilidade civil dos provedores na internet, especialmente assim, em 2 aspectos, que seria, primeiro, no que tange a questão da fiscalização desse conteúdo, né, das informações prestadas ali por cada usuário. Eu posso dizer, por exemplo, que isso é uma atividade intrínseca ali do serviço prestado, podendo, de repente, reputar como defeituoso lá nos termos do 14 do CDC, esse site que não examina, não filtra o material ali que está nele inserido, ou seria legítimo um argumento ali dizendo que tem possibilidade técnica de fiscalização, né, de todo o conteúdo postado pelos usuários. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo, qual que é a opinião do senhor a respeito do seguinte? O provedor de hospedagem, ele seria responsável objetivamente por todo e qualquer conteúdo ali que circula pela rede? Ou eu posso dizer que ele somente é responsabilizado se, por exemplo, você coloca ali ele recebe uma notificação ali da presença de algum material ilícito ali no site dele, daí não o retira, e daí só com essa demora excessiva que acarreta sua culpa, portanto uma responsabilidade solidária, até entraria no debate ali do seu livro sobre a questão da necessária, se seria ou não necessária uma medida judicial específica aí para esse propósito. Então, se o senhor puder dar um panorama assim geral para a gente sobre esses temas.
Caríssima Rafaela, em primeiro lugar, muito obrigado pela valiosa leitura atenta dessa obra, que só valoriza o meu trabalho. Só tenho a te agradecer. E eu tenho a felicidade de, além de atuar como professor, eu sou professor já há 22 anos, de ter uma carreira no Ministério Público há 26. E, em grande parte, a minha experiência no Ministério Público envolveu também demandas ou de consumo, ou então cíveis, ligadas à remoção de conteúdo na internet. Eu atuei em um caso concreto, que eu vou descrever aqui, que diz muito com a sua pergunta. Eu era promotor na época das varas cíveis da capital, no Rio de Janeiro, da 29ª Vara Cível. E aí uma estudante entrou com um pedido de remoção de conteúdo porque ela declinou que a sua fotografia, a sua imagem, retrato, estaria sendo indevidamente veiculada num site internacional destinado a turismo sexual de fuzileiros navais norte-americanos no Brasil. Fuzileiros navais norte-americanos lotados no Afeganistão viriam passar férias sexuais no Brasil e aí viriam para se dar bem com as estudantes brasileiras. O nome do site, que dispensa maiores explicações, era Marines Go Wild. E aí, essa moça fez um pedido de remoção de conteúdo. O juiz teve a cautela de, primeiro, determinar uma breve perícia para verificar a viabilidade técnica da remoção do conteúdo. E ouviu o Ministério Público. E eu dei o parecer favorável. E, no caso, foi uma ordem dirigida aos 7 provedores de backbone, o backbone que compõe a espinha dorsal da internet, a totalidade do material que trafega na internet. Veja só, o Tribunal de Justiça reformou a decisão. Em instância superior, os provedores conseguiram reformar a decisão. Mas foi uma decisão interessante pela casuística e pela forma como aconteceu. Até hoje eu tenho cópias desse processo físicas. Esse processo tem mais de 20 anos, mas eu tenho cópias físicas dele até hoje, pela sua peculiaridade. Até é um bom caso para citar em sala de aula. Sobre a questão da remoção de conteúdo. O artigo 497 do Código de Processo fala em remoção de conteúdo independentemente de dolo ou culpa, quando no âmbito das obrigações de fazer ou não fazer. Ou seja, afasta qualquer tipo de subjetivismo. Eu vi que meu amigo Marcos Catalã está aí conosco. Escreveu sobre a morte da culpa na responsabilidade contratual. É um excelente livro. Por sinal, comprem todos e leiam. É um livro espetacular. Li e gostei muito. E sempre cito nas minhas obras. Morte da culpa na responsabilidade contratual, que tem a sua 2ª edição, publicada pela editora Foco. Ou seja, a culpa está muito ligada a fatores éticos, religiosos, da moral judaico-cristã, hoje em dia superados. Talvez pela civilização das máquinas, pela industrialização. E hoje em dia a tendência é a solidarização e a objetivação da responsabilidade civil num sentido mais amplo, não apenas num sentido reparatório, mas num sentido também de remoção de conteúdos. Então, o provedor pode e deve agir preventivamente e as condições gerais dos contratos lhe dão esse poder de remover conteúdos. Eu escrevi em janeiro um artigo, juntamente com o meu amigo João Vitor Rosati Long, sobre a situação que aconteceu na incitação de invasão ao Congresso norte-americano, sobre a situação de bloqueio da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, que foi uma situação legítima, porque ali o que aconteceu foi um abuso da liberdade de expressão. O provedor, pelas cláusulas do contrato, tem plenos poderes
de polícia para excluir um usuário que transborde aqueles poderes, aqueles direitos que normalmente ele teria e que lhe são outorgados, porque ele não está numa praça pública, ele está num espaço delimitado. Não seria exatamente não poderia ser uma praça pública, seria um espaço intermediário, seria uma espécie de parque, como você entra em um parque onde você tem que observar as regras do parque, dos organizadores do parque. Inclusive dizem respeito ao bem comum e ao bem de todos. Então, sobre a responsabilidade dos provedores, Rafaela, veja só, a questão é altamente polêmica. Inclusive, está mudando, tanto no Brasil como no exterior. Porque a legislação norte-americana e europeia, existe a diretiva número 31 de 2000 sobre comércio eletrônico, existe nos Estados Unidos a legislação sobre decência nas comunicações, no seu artigo 512, que estabelecem uma cláusula de exclusão de responsabilidade, um safe harbor para o provedor, que ele é considerado como um mero intermediário, equiparado a uma companhia telefônica pelo conteúdo das ligações. Ele não responde pelo conteúdo das ligações. Aí existem 3 correntes sobre o tema. Existe uma corrente que fala em total irresponsabilidade. Existe uma corrente que fala em responsabilidade subjetiva. E existe uma corrente que fala em responsabilidade objetiva. Essa corrente que fala o Marco Civil da Internet adotou uma posição, a meu ver, que destoa do mundo inteiro. Porque instituiu um requisito que não existe mesmo nessas legislações onde existe o porto seguro, que é o requisito da ordem judicial como prévia condição de admissibilidade para a responsabilidade do provedor à internet. Inclusive, do ponto de vista do livre acesso à justiça, eu tenho escrito sobre isso, é de constitucionalidade duvidosa, porque cada vez mais tudo se assemelha a um prédio cheio de janelas e portas fechadas para o jurisdicionado. Mas o fato é que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a tese da responsabilidade subjetiva por culpa e aplicado o Marco Civil aos fatos posteriores à sua vigência. Aos fatos anteriores, não. Tinha acórdãos belíssimos do STJ, do ministro Herman Benjamin, comparando, dizendo que a internet não pode ser comparada a um jogo de Tom e Jerry, que a dignidade no mundo real e no mundo virtual são as mesmas e não se pode fazer o que quer, não existe um direito de ser livre para ofender à vontade. Existe um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, belíssimo também, em que ele fala em venire contra factum próprio, no sentido de que se as empresas de tecnologia, se os impérios da comunicação criaram um monstro, eles devem responder pelos danos causados por esse monstro. Mas os votos posteriores ao Marco Civil todos são no sentido da aplicação daquele sistema da ordem judicial, que, a meu ver, é inconstitucional, é contrário aos ditames da dignidade da pessoa humana e, inclusive, tem exceções como a violação à legislação de direitos autorais, o que é uma excrescência. Por quê? Porque se for qualquer situação violatória à dignidade da pessoa humana, inclusive um discurso do ódio, o provedor só responde pelos conteúdos postados por terceiros no momento em que ele é notificado por uma ordem judicial.
a menos que seja uma ofensa de cunho sexual, ou então a postagem de vídeos, imagens íntimas, um nude. Aí vai pelo artigo 21 do Marco Civil, em que a notificação é administrativa. Mas e se é uma ofensa a um direito de propriedade intelectual? Aí está de fora. Significa que o Marco Civil da internet colocou as situações patrimoniais acima das situações existenciais. Como temos dito, eu em 2014 escrevi um editorial para o Valor Econômico nesse sentido, no sentido da inconstitucionalidade da Constituição da internet. E durante 15 anos eu fui minoritário. E parece que agora estão começando a nos ouvir. O STF está mudando o vento e existe uma chance, talvez, na análise do tema 987, de o STF reexaminar essa questão da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Vamos torcer para isso, porque é uma norma absurda, é uma norma que não encontra precedente no direito estrangeiro, injusta e que causa total assimetria entre as partes. E que é um embaraço ao direito de danos. Não sei se te respondi. Não, respondeu com brilhantismo, professor Guilherme. Sempre uma alegria, tanto aprendizado. Ouvir o senhor falar é muito bom. Enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui que... antes de eu fazer o link com a próxima pergunta, eu quero aproveitar, eu vi que tem vários professores do IBERC que entraram depois, agradecer a presença, mandar um abraço para o professor Falheiros, para a professora Roberta Densa, o João Alexandre, o Marcelo Calisto, Rafael Bizelli, Ana Mello, muito obrigada. E enquanto o senhor estava falando, professor Guilherme, eu fiquei pensando no seguinte, eu tenho observado que muita gente acaba confundindo esse direito à desindexação ou remoção de conteúdo com o direito ao esquecimento. E a gente tem visto aí que nessa pós-modernidade há aquele conflito entre liberdade de informação, direitos de personalidade, né? Que ainda tem ganhado agora uma nova tônica, assim, né? Uma nova realidade social aí que a gente tem, que é ancorada nessa informação massificada, né, na internet. Até o Bauman, ele fala lá que um dos danos colaterais da modernidade líquida é essa questão aí dessa configuração do conflito entre aspectos público, privado, entre informação, privacidade. E a internet, ela trouxe uma era aí que a gente vê de fatos contemporâneos e aqueles do passado que se misturam. E aí, diante desse contexto, muito já se discutiu sobre, na doutrina, sobre direito ao esquecimento. E recentemente nós tivemos também a decisão da STF, que fixou lá a tese 786 a respeito do direito ao esquecimento. Então, professor Guilherme, o que eu gostaria que o senhor nos explicasse seria essa diferença do direito à remoção, desindexação de conteúdo, com esse direito ao esquecimento, e nos desse, especialmente um panorama assim, dessa decisão do STF, se puder nos contar um pouco ali do caso, do que foi julgado. O senhor, inclusive, escreveu um artigo lá na nossa coluna do Migalhas, de Responsabilidade Civil, onde explica o voto do ministro, do Toffoli, dizendo que o que se discutiu não foi esse direito à desindexação, né? E até, assim, eu posso dizer que o STF, ele estabeleceu, segundo a opinião do senhor, né, interpretando ali essa decisão dele, ele estabeleceu uma prevalência a priorística da liberdade de expressão, ou seja, nós só temos um direito de resposta e uma eventual responsabilidade civil a posteriori do eventual abuso. E até sabe, professor Guilherme, que uma dúvida que eu vi que as pessoas ficaram depois dessa decisão do STF é assim, qual realmente o efeito dessa decisão? Nós podemos considerar que o efeito foi exatamente dizer, olha, o direito ao esquecimento não existe como um direito fundamental, né, o que não caberia dentro do nosso ordenamento jurídico, ou será que
Ele ainda é possível? Demandará uma análise casuística, uma possibilidade de compreendermos a existência desse direito? Caríssima Rafaela, muito obrigado mais uma vez. O direito ao esquecimento está ligado ao direito de não ser perseguido a vida inteira por um acontecimento pretérito. Está ligado à percepção de que a internet não esquece, de que aquilo que postamos na nuvem lá atrás pode em algum momento se voltar contra nós. E é reconhecido como um direito fundamental expressamente no artigo 17 do GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados Pessoais, reconhecido também na Corte Constitucional Alemã, também do Tribunal Infraconstitucional Alemão, Tribunal Constitucional da Colômbia, entre outros. No México existe uma lei também prevendo o direito ao esquecimento, na Rússia. Diversos países prevêem o direito ao esquecimento como um direito fundamental. E a questão é altamente polêmica. Eu não diria... Aí teve um artigo que foi publicado semana passada do professor Otávio Luiz, em que ele comenta essa questão sobre saber se atinge a existência. E aí ele afirma nesse artigo que não é uma questão de existência, é uma questão de não reconhecimento pelo ordenamento. Aí, se nós levarmos em conta a escala pontiana, existência, validade, eficácia, estaria mais para o plano da validade. Mas essa decisão do Supremo deixou várias brechas. Uma delas é a desindexação. A desindexação está ligada à possibilidade de desmarcar a URL, a localização de determinado conteúdo de um buscador da internet. Não é apagar o conteúdo, ele não fica apagado completamente, mas é dificultada bastante a sua localização, a desindexação. Porque ele deixou claro no voto, o ministro Toffoli, que a desindexação não é abrangida pelo caso. O caso Aida Cury, vamos falar um pouquinho sobre ele, é um feminicídio ocorrido em 1958 em Copacabana, um caso trágico, dos grandes tribunais do júri, em que uma jovem de 16 anos, Aida Cury, foi atirada viva de um edifício na orla da Avenida Atlântica, em Copacabana, Rio de Janeiro. Ela foi violentada por 2 jovens com a ajuda de um porteiro. Foi um crime bárbaro, trágico. Eles foram condenados, pegaram uma pena até pequena no tribunal do júri. E foram escritos livros sobre esse fato, inclusive um livro escrito por um irmão da vítima que se tornou padre. E os irmãos, em 94, após a exibição do Linha Direta Justiça, entraram com uma ação pedindo a não veiculação de danos morais. E perderam em todas as instâncias. No STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão adotou uma postura, a meu ver, correta, que foi a seguinte: ele reconheceu a existência do direito ao esquecimento, mas negou no caso concreto. É um caso fraco, a meu ver, mas que foi generalizado. Generalizaram um caso fraco. Foi o que aconteceu na prática. E existe uma dificuldade nesse caso que é colocada. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo no Migalhas, juntamente com a professora Cíntia Rosa de Lima, que foi em setembro do ano passado. O título do artigo é falando sobre a figura caleidoscópica do direito ao esquecimento e a inutilidade de um tema em repercussão geral. Porque o artigo 926 do Código de Processo Civil, quando fala dos precedentes dos tribunais, menciona que eles devem se ajustar exatamente às circunstâncias daquele fato. Dificilmente, eu diria, ouso dizer, não haverá um novo caso Aida Cury.
com essas circunstâncias fáticas, o caso da Candelária é completamente diferente. Então, como ajustar isso? Vai ser muito difícil. O judiciário vai ter que modular isso de alguma forma. Ou seja, ficaram algumas brechas, ficaram alguns buracos aí. Que eu acredito que o judiciário vá cumprir a decisão do STF, que é vinculante, mas as demandas vão continuar com outros nomes, porque o enunciado disse que o direito ao esquecimento é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro e as demandas, caso a caso, serão analisadas com base em outros direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a identidade pessoal. Ou seja, é o que vai acontecer. Esses outros direitos da personalidade serão invocados. O que vai acontecer é o seguinte: é verdade que, em alguns casos, se banalizou o Instituto, mas não podemos tomar isso como regra. É um instituto excepcional, é um instituto que tem um caráter residual, ele se aplica quando não houver um outro direito da personalidade que regule aquela matéria, mas é um instituto também que não pode ser descartado dessa forma, como aconteceu. Mas pela decisão do STF, e aí voltando à sua pergunta, ocorreu uma prevalência a priorística das liberdades comunicativas. Ou seja, a liberdade de expressão prevalece e de comunicação prevalece a prioristicamente sobre o direito ao esquecimento, naquele caso concreto. Eventualmente poderá haver, num momento posterior, uma reparação de danos ou um direito de resposta, a não ser que seja um pedido de desindexação. Aí, nesse caso, o STF deixou essa porta aberta para uma ponderação que não seja a priorística. E, nesse caso, a desindexação poderá prevalecer no momento anterior. Professor Guilherme, e queria também, para fechar assim, a nossa live com chave de ouro, agradeço até agora as suas brilhantes respostas. Eu queria conversar com o senhor sobre um tema ali que é tratado no seu livro, que é o geopricing e o geoblocking. Nesse contexto aí de economia digital, a gente tem visto que tem se acentuado essas práticas comerciais de geopricing e geoblocking, né? E o senhor fala ali dessa questão da tutela jurídica do consumidor contra essas práticas abusivas, trazendo efeitos jurídicos dessas duas práticas, que empregam ali esse uso de algoritmos com dados pessoais e dados de conexão ali dos consumidores para direcionamento de oferta de produtos, serviços no mercado de consumo. Inclusive, o senhor ali apresenta algumas questões como a própria violação do princípio da neutralidade na internet, que está consagrado lá no Marco Civil da Internet, no artigo 9º, também destaca a questão de violações aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que eu gostaria que o senhor nos desse um panorama geral assim, sobre o geopricing e geoblocking. Primeiro, se o senhor puder explicar, afinal, o que é esse geoblocking? Se puder nos contar, inclusive, aquela ação civil pública super interessante que foi movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que o senhor, né, tem atuado em face de uma empresa de comércio eletrônico que discriminava consumidores no intuito aí de manipular essas ofertas de hospedagem em hotéis. E também, se puder nos explicar o que seria o geopricing, de que maneira que ele se diferencia do geoblocking. Eu posso dizer, por exemplo, que o geopricing ele representa uma prática de concorrência desleal, por exemplo? Muito bom, Rafaela. Hoje eu tenho a alegria de ser um promotor antigo na classe, mas nos últimos 3 anos da minha atuação, eu migrei para a tutela coletiva do Ministério Público do Rio, que foi um desafio muito grande. E uma das primeiras ações com as quais eu me deparei foi essa,
do geopricing e geoblocking. Foi uma representação feita por uma empresa concorrente contra diversas empresas concorrentes que, por um fato ocorrido durante as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, discriminavam consumidores por uma precificação diferenciada conforme a sua origem e nacionalidade. A internet nos dá uma aparência de liberdade de escolha, mas muitas vezes é o contrário. De acordo com o nosso CEP, de acordo com a nossa nacionalidade, de acordo com a nossa localização, recebemos ofertas diferenciadas e somos bombardeados no nosso sossego o tempo todo. É o que acontece. E, especificamente, então, várias empresas foram investigadas e, no caso, apenas 2 foram acionadas. Em outra, em relação às outras, os procedimentos foram arquivados por insuficiência de provas. Foi feita a prova pericial e foi determinada, foi verificada a insuficiência de provas. A primeira ação é considerada uma ação pioneira no mundo inteiro. Inclusive, a Secretaria Nacional do Consumidor, na época, aplicou a essa empresa uma multa administrativa, um montante de R$7.500.000, por infração a diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Elevar, sem razão, o preço de bens e produtos, de bens e serviços, discriminação entre consumidores. E essa questão da discriminação está na LGPD, que é um dos princípios, a não discriminação. Assim como no Marco Civil encontramos regras como o não fornecimento indevido de dados a terceiros, assim como a questão da neutralidade na rede, que é a questão da não diferenciação dos conteúdos conforme a sua origem, de que todos sejam tratados com isonomia, de forma igual. Eu não vou degradar o tráfego dos grandes, dos pequenos, como fazem essas empresas. E o fato era o seguinte, vamos às circunstâncias do caso concreto. Os consumidores, conforme a sua nacionalidade, foram verificados por amostragem consumidores de 3 nacionalidades: Estados Unidos, Argentina, Espanha, em confronto com os consumidores do Rio de Janeiro. Havia diferenças, às vezes, de 40% em diárias de hotéis e de passagens, no mesmo período, na mesma data, no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Isso com base nos nudges, em questões de falhas comportamentais dos consumidores e também naquela visão mercadológica de que o consumidor estrangeiro trará mais divisas, consumirá mais caipirinhas, consumirá mais com táxis, com outros serviços, com shows, com eventos, etc. E essa diferença é abusiva e discriminatória. Existe um índice que é o chamado Big Mac Index. É justificável que um Big Mac tenha preços diferentes no mundo inteiro? É. Por quê? Os valores dos ingredientes, dos insumos e também dos tributos, da mão de obra, vão ser diferentes nos diferentes países do mundo. Agora, em relação ao setor hoteleiro, ou poderia ser o caso do aluguel de automóveis, isso não se justifica, essa precificação diferenciada. Chega a ser abusiva, gritante. Então, daí se justifica essa ação, que no momento está na fase de provas. São 2 ações, na verdade, que estão tramitando no momento. E existe uma questão que se coloca, que é a da opacidade dos algoritmos. Os consumidores não têm acesso a esse processo decisional na internet, a forma como essas decisões são tomadas,
devia haver uma maior transparência quanto a esses processos decisionais, talvez uma auditoria. E eu defendo uma intervenção maior do Estado em relação a isso. Eu sei que o direito do consumidor, cada vez mais, está virando, Rafaela, um direito de resistência, um contradireito, está voltando às origens enquanto um contradireito, surgiu assim está voltando a ser, diante desse ressurgimento do mercado em todas as frentes, mas não podemos esquecer a nossa missão. Como diria Tiago de Mello, não somos melhores e nem piores. Melhor é a nossa causa. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, professor Guilherme. E, pessoal, para quem está nos assistindo, esses temas que o professor Guilherme ele tratou aqui com brilhantismo para a gente, são temas tratados aqui nessa obra, né? Responsabilidade civil por acidentes de consumo na internet. E agora nós vamos para o sorteio dessa obra maravilhosa. Professor Guilherme, eu queria que o senhor puder fazer a gentileza de me dizer um número de 1 a 26. Olha, Rafaela, eu sou torcedor do Botafogo. Eu sou uma pessoa resistente e resiliente em todas as situações. Então, levando em conta isso, vou escolher o número 13. 13. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Professor Marcos Catalã ganhou. Professor Marcos, parabéns. O senhor ganhou a nova edição da obra do professor Guilherme. Presentão, hein? Muito bom. Depois eu pego daí os dados certinho do professor Marcos Catalã e passo para o senhor daí, professor Guilherme, para fazer o envio do livro. E infelizmente, professor Guilherme, nossa live está chegando ao fim. Eu quero te agradecer imensamente pela tua presença, dizer que eu admiro demais o seu extenso e primoroso trabalho acadêmico. Espero que em breve... a professora Fernanda Schaffer ali, ela tá falando, não, porque ela queria ganhar um exemplar. O William Pimentel também. Quem que não queria ganhar, né, gente? Fala sério, olha só que presentão, hein, que o Catalã ganhou. E lembro que a gente se conheceu, né, professor Guilherme, no Rio de Janeiro, no lançamento do livro do professor Falheiros. Sim. Espero que em breve aí possamos estar juntos novamente, né, num evento, num congresso, de repente no Rio de Janeiro. E essa foi uma excelente live, com muito aprendizado para mim, para todos aqui. Então, deixo aí registrado meu agradecimento. Muito obrigada, professor Guilherme. Foi ótimo, Rafaela. Obrigado a você e ao IBERC, na pessoa do nosso querido presidente Nelson Rosenwald, a quem muito agradeço, e aos amigos que estão presentes aqui, todos sintam-se abraçados. E, professor Guilherme, na verdade, tem vários professores aqui dizendo que queria a obra do senhor, o Romualdo Batista, né? Tá cheio aqui do jeito. Mas, pessoal, tem para venda lá no website da editora Revista dos Tribunais. E acho que na Amazon é mais barato, tá? Vou dar essa dica. Eu tenho a impressão de que vê onde está mais barato, se é na Amazon ou na RT, mas às vezes na Amazon está mais barato. Então, pessoal, super dica aí do professor Guilherme. Corram lá, conferir, adquirir essa nova edição da obra dele. E eu queria só deixar uns avisos finais para aqueles que estão acompanhando a nossa live, para quem não acompanhou, né, desde o início dela. Dizer que essa foi a 34ª edição do IBERC Lives. O vídeo aqui ele fica disponível no nosso IGTV por 24 horas. Depois, posteriormente, nós deixamos disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, junto com todas as nossas lives, webinars. Depois, confiram lá o nosso canal no YouTube. Esse, então, é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC.
E eu convido, inclusive, aqueles, né, que estão nos assistindo pelo Instagram do professor Guilherme, que sigam aqui o IBEC, né, que é @ibec.brasil, porque nós sempre estamos divulgando as lives e vários outros projetos do nosso instituto. Tem os webinários que são transmitidos mensalmente pelo YouTube. Se vocês forem ver aqui no nosso perfil, tem a nossa revista, que acabou, né, de ser recém-publicada uma nova edição. Então, sigam @iberc.brasil e vocês ficam informados disso tudo. Então, obrigada novamente pela sua presença, professor Guilherme. Agradeço aí a presença de todos que acompanharam ao vivo a nossa live. Então, é isso. Eu desejo um ótimo dia a todos e um grande abraço. Até Obrigado, mais, professor Rafaela. Guilherme. Até mais. Tchau, tchau a todos. Tchau.